A ideia é falar sobre a nossa incorporação, como que nós incorporamos os inibidores de integrase no nossa diretriz, no nosso guideline. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Essa era a situação que estávamos em 2017, esse era mais ou menos o tamanho do nosso problema, essa era a nossa cascata de cuidado. A gente via aí em torno de metade dos pacientes que imaginávamos ter infecção viver com HIV no nosso país, ainda sem tratamento adequado, ainda sem um tratamento que gerasse supressão virológica. E naquela época já aparecia, em 2016 para 2017, quando estava se reformulando a nossa diretriz, já parecia que estávamos talvez mal equipados para lidar com esse desafio. O efavirenz, o tratamento baseado em efavirenz, que era o nosso tratamento de escolha, enfrentava alguns problemas operacionais, principalmente relacionados à resistência transmitida, que era um problema que vinha aparecendo de forma muito importante no cenário brasileiro, e também questões relacionadas à tolerância. Então, foi ficando claro que precisávamos nos adaptar, precisávamos fazer alguma coisa a mais para enfrentar o desafio que tínhamos pela frente. E os inibidores de integrase, como foi dito na apresentação anterior, tinham várias características bem próprias que tornavam atraentes do ponto de vista de terapia inicial. Tem características que são comuns a toda a classe, né? Ele tem uma rápida queda da carga viral, isso é alguma coisa que pode ser muito importante em alguns cenários, como, por exemplo, na transmissão vertical. Excelente tolerabilidade, talvez esse tenha sido um dos aspectos mais favoráveis e mais sedutores dos inibidores de integrase, a tolerabilidade que realmente é muito boa, um perfil de segurança satisfatório, ou seja, não só ela é tolerável no sentido do dia a dia para o paciente, mas também implica em poucos riscos à sua saúde a longo prazo e um baixo potencial para interações farmacológicas. Aqui é claro que, como foi dito anteriormente, também existem níveis de excelência, né? O raltegravir, talvez, desses iniciais, era o que tinha melhor perfil, o dolutegravir um perfil intermediário, e tínhamos o elvitegravir com o problema do cobicistat, que é uma droga que tem uma interação farmacológica importante. De forma que alguns trabalhos já mostravam naquela época que quando você colocava o inibidor de integrase como terceiro agente, a eficácia virológica do teu esquema antirretroviral era melhor, era superior. Dados compilados da literatura, de uma forma geral, mostravam que a chance de você alcançar a supressão virológica com o inibidor de integrase era maior do que quando você utilizava um não análogo de nucleosídeo ou um inibidor de protease reforçado com ritonavir. De forma que a gente chegou, em 2017, já estávamos no que se convencionou chamar a era dos inibidores de integrase. As principais diretrizes do mundo inteiro, já colocavam os inibidores de integrase de uma forma geral, esse é o perfil de 2017, como agentes preferenciais. A gente já viu que alguns até já caíram um pouquinho enquanto agentes preferenciais nos consensos do IAS, mas era assim que era colocado, e é aqui, nesse contexto, que nós tínhamos que nos inserir. Qual foram os motivos que levaram à opção pelo dolutegravir, especificamente, na nossa diretriz? Em primeiro lugar, ele foi o primeiro agente que realmente conseguiu ser superior ao efavirenz num estudo clínico controlado. O raltegravir, pelo menos nas primeiras 48, 96 semanas. O raltegravir não tinha conseguido isso, o elvitegravir também não, e o dolutegravir chegou a essa superioridade demonstrada mais rapidamente, logo nas primeiras 48, 96 semanas. Então, era um agente extremamente simples, uma vez ao dia, assim como o efavirenz. Foi mostrado também que o perfil de segurança do dolutegravir era comparável, num estudo cabeça a cabeça, ao raltegravir, que era a característica talvez mais marcante da classe dos inibidores de integrase e do raltegravir, a questão do perfil de segurança. E foi visto uma coisa um pouquinho diferente em relação aos inibidores de integrase de primeira geração, que é a barreira genética para resistência. Foi visto que o início de tratamento baseado em dolutegravir, muito raramente, e nos estudos clínicos iniciais isso não aconteceu, poderia selecionar cepas de resistência, ao contrário dos outros inibidores de integrase que formaram a primeira geração. Então, a gente viu que ele conseguia conciliar vantagens das mais diversas classes que eram utilizadas anteriormente. E, com isso, ele tornava-se um agente realmente muito sedutor para ser introduzido na nossa primeira linha. E é claro que também contou o aspecto financeiro.
A negociação foi muito importante e conseguiu-se um preço satisfatório para o dolutegravir, para a rede, e isso praticamente selou a questão. Com isso, colocamos, então, no nossa diretriz, o dolutegravir ali como primeira linha. É um esquema teoricamente engessado, recebeu algumas críticas na ocasião, por não comportar as outras alternativas na classe dos inibidores integrases, mas o que se viu agora, por exemplo, no novo consenso do IAS, foi que as outras opções que eram reclamadas na época já saíram, né? Ficou basicamente o dolutegravir e o bictegravir, que nós não temos. Então, foi uma alternativa bastante razoável, bastante interessante, e realmente foi um avanço considerável na nossa diretriz, que alinhou a nossa diretriz às principais diretrizes internacionais. E, na prática, começamos a ver, a partir de 2017, um número muito grande de pacientes começando o tratamento com esquema baseado em inibidor integrase. A gente vê que, até há uns 2, 3 anos atrás, ainda havia até uma certa diferença. O inibidor de protease ainda era uma droga que, volta e meia, era escolhida para início de tratamento. Com o surgimento do 3 em 1, ali para 2015, o não análogo passa realmente a ser predominante como esquema de primeira linha, e agora, já em 2017, o inibidor de integrase passa a predominar. Nós temos, então, no Brasil, até em 2017, um número grande de pacientes, já 80 mil pacientes em esquemas contendo dolutegravir. Desses, uma pequena parte compondo esquemas de terceira linha, onde o inibidor de integrase tem uma importância fundamental, mas também agora, em esquemas de primeira linha, um número grande de pacientes expostos a dolutegravir em primeira linha, o que nos coloca numa posição estratégica muito importante. Nós temos dados, nós somos capazes de levantar dados da literatura, nossos, né, do uso no Brasil, em larga escala, o que pode ser muito importante no momento em que são drogas novas, em que todo um conhecimento sobre essa classe ainda está sendo adquirido. Bom, os primeiros dados que nós tivemos em relação à eficácia virológica foram os dados apresentados da troca do raltegravir para dolutegravir. Nós tivemos uma troca linear. Todos os pacientes, em fevereiro, março de 2017, substituíram o esquema compondo raltegravir por dolutegravir. A gente sabe que essas trocas lineares costumam ser tumultuadas. A gente viu isso com o lopinavir recentemente. Lopinavir é uma droga que não deixa saudade para ninguém, eu acredito, mas trocar linearmente, todos os pacientes terem que trocar, normalmente é uma coisa um pouco acidentada. E, na verdade, aqui passou relativamente liso. A gente viu que a maior parte dos pacientes ficou muito bem. Na verdade, uma boa parte até não tinha ainda supressão virológica no esquema contendo raltegravir e passou a ter na troca para dolutegravir. Como já foi também mostrado aqui, os dados recentemente apresentados da experiência brasileira mostram que, na vida real, a gente reproduziu exatamente os dados do estudo single. A mesma diferença apareceu do dolutegravir em comparação com o efavirenz, que havia aparecido no clinical trial. Então, é sempre bom a gente ver que os dados da vida real nossos estão validando os dados que foram apresentados nos estudos clínicos. Algumas questões apareceram em relação quando o dolutegravir começou a ser usado com mais frequência, e questões que também nós nos colocamos numa posição de poder dar respostas em relação a isso. Uma delas seria um possível sinal de maior probabilidade de eventos neuropsiquiátricos do dolutegravir em comparação com o evotegravir e o raltegravir. Foi possível até, nas diversas coortes, montar um perfil de pacientes mais vulneráveis a esse tipo de situação, que seriam mulheres acima de 60 anos e que fazem uso combinado com abacavir. E quando a gente foi analisar os nossos dados em relação a esse para-efeito, na verdade, foi muito pequeno. A tolerabilidade do uso do dolutegravir em primeira linha foi excelente. A gente viu pouquíssimos eventos, são dados computados de vigilância ativa de para-efeitos do dolutegravir, e a gente vê que um percentual muito pequeno, na verdade, dos pacientes se queixam de eventos adversos significativos, e os eventos neuropsiquiátricos estão presentes, né, mas uma quantidade também muito pequena. Tivemos até em 2017 pouquíssimas interrupções de dolutegravir por eventos adversos. Isso também é algo que valida os dados dos estudos clínicos e que nos torna confiantes de que tomamos uma decisão acertada. O que apareceu de mais diferente aqui recentemente foram esses dados, os dados do estudo CEPAM, os dados dos estudos de Botsuana, que apresentariam um sinal relativo à má formação de tubo neural em mulheres expostas ao dolutegravir. A gente vê que esse sinal realmente foi maior, parecia significativamente maior do que os pacientes, as mulheres expostas ao efavirenz.
E algumas características foram aparecendo. Na verdade, foram só 4 casos, mas num denominador de pouco mais de 400 pacientes, 400 mulheres, isso dava 0,9 de risco, o que é um risco muito maior do que se espera na população em geral, né? Esses dados, na verdade, já foram ampliados recentemente, porque o denominador aumentou, mais mulheres expostas foram analisadas e não surgiu mais nenhum caso a princípio, ou seja, na verdade, a taxa até caiu em relação a essa que foi apresentada. De qualquer forma, apareceu esse sinal, e esse sinal a gente teve que lidar com isso a partir da metade do ano. Os principais diretrizes internacionais também reformularam as suas recomendações. A gente vê que, de uma forma geral, se o paciente parece mais seguro, se a paciente já está tomando dolutegravir e está no seu 3º trimestre, não parece ter problema. Na verdade, nenhum dos casos surgiu em pacientes expostas apenas no 3º trimestre, ou seja, parece seguro, embora, de uma forma geral, as principais diretrizes também não recomendem o início do tratamento com dolutegravir, mesmo na grávida de apresentação tardia. Mas não parece haver grandes problemas de segurança nesse perfil populacional. Os dados ainda estão sendo validados, mais tarde vai ser feita a apresentação em relação aos dados de Botsuana, mas os dados brasileiros também começaram a aparecer. Nós temos também em vigilância ativa um número grande de casos, 429 casos já de mulheres expostas a dolutegravir na gestação, em quase todos os estados da federação, e até o momento, pelo menos, o nosso trabalho de vigilância ativa não apresentou nenhum caso de malformação de tubo neural nas mulheres grávidas do Brasil. É claro que essa vigilância continua, é claro que o Ministério também reagiu em relação a esse sinal que surgiu, e hoje também, em consonância com as outras diretrizes, a gente não recomenda o início de tratamento com dolutegravir para a mulher grávida, né? Na verdade, a ideia aí é uma geno pré-tratamento e iniciar a efavirense, ou em pacientes que haja limitação para o uso do efavirense, utilizar o inibidor de protease reforçado com ritonavir. Para as pacientes já em uso de dolutegravir, a ideia ainda é substituir e monitorizar a carga viral. O uso do dolutegravir também estaria condicionado nas mulheres em idade férteis à presença de um método anticonceptivo eficaz. Isso também está na nossa recomendação. Em relação ao PEP, que é uma preocupação, né, principalmente em exposição sexual, onde há um risco de gravidez, ao mesmo tempo que tem o risco da infecção pelo HIV, também há uma recomendação específica e que essas mulheres não deveriam receber dolutegravir. Como a gente não tem outras opções na classe dos inibidores de integrase, a indicação seria do atazanavir e ritonavir, que era a nossa indicação anterior, né, até ser substituído pelo dolutegravir, e o teste de gravidez deve ser realizado no início, logo no momento da exposição, e após 4 semanas, além da oferta de contracepção de urgência. Bom, nós temos algumas perspectivas, né? Além da substituição do raltegravir e além do início do dolutegravir em primeira linha, nós temos algumas perspectivas, algumas que já estão acontecendo e outras que a gente está amadurecendo. O switch talvez seja a troca estável de outros esquemas para dolutegravir, é algo que já está mais no nosso cenário. A tuberculose está sendo forçosamente introduzida no nosso cenário, já que há uma indisponibilidade do raltegravir de uma forma geral. Segunda linha, e a terapia dupla. E esses dois ainda estão em fase de discussão, ainda não foram introduzidas no nosso dia a dia. Em relação ao switch, a gente tem dados que favorecem o uso de switch, mas é bom lembrar que quase todos os estudos como esse, o Striven, de switch, troca estável para pacientes que usam outros esquemas para dolutegravir, incluíram apenas pacientes que nunca tinham apresentado história de falha virológica. Então, esse foi um cuidado que a gente, por enquanto, manteve também na nossa indicação, pelo risco de que pacientes sem falha virológica não mantivessem a supressão viral na troca para dolutegravir. Tem um outro aspecto que é importante também salientar, que a troca ela deve ser motivada por alguma indicação clínica relevante, né? Porque, na verdade, quando você troca a terapia antirretroviral, troca qualquer tipo de tratamento, por mais bem tolerado que seja esse tratamento novo, e o dolutegravir é muito bem tolerado, existe um risco de eventos adversos, novos, né? Um paciente que está bem adaptado ao seu tratamento, provavelmente tem um risco maior
de desenvolver eventos adversos com um novo tratamento do que o que eles já vêm tomando há 2 anos. Isso apareceu no estudo Striving, por exemplo, onde a interrupção por evento adverso no braço do dolutegravir foi mais presente do que a interrupção por eventos adversos no grupo controle. O estudo NITS, que também foi um estudo de switch, de troca estável, mostrou que, de certa forma, a troca para dolutegravir por seu lado pode ter um benefício em relação, por exemplo, ao perfil lipídico. A gente sabe que uma das grandes vantagens dos inibidores integrases é justamente ter um impacto neutro no perfil lipídico. E, hoje em dia, o risco cardiovascular é um dos aspectos mais importantes na linha de cuidado de pacientes que vivem com HIV. Então, a nossa diretriz colocou como indicações de troca, a ideia é trocar pacientes que tenham realmente uma indicação clara, né, por intolerância, por problemas clínicos relevantes, e que realmente a gente imagina que vão se beneficiar da troca de qualquer outro agente pelo dolutegravir, e, neste momento, ainda limitar aos pacientes sem histórico de falha virológica prévia. É claro que quando você vai trocar efavirenz por dolutegravir, a preocupação de se houve ou não falha virológica prévia é um pouco menos relevante, porque dificilmente um esquema está mantido pelo efavirenz e não vai ser mantido pelo dolutegravir, que tem uma barreira para resistência até maior. Isso é uma preocupação um pouco mais importante quando você está diante de um paciente em uso de inibidor de protease reforçado com ritonavir. Opa, perdão. Tuberculose já foi falado aqui. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, talvez, mais do que a maior parte das nações. A gente tem um problema sério com tuberculose. O Rio de Janeiro vive um eterno problema com tuberculose e nós precisamos ter mais opções de tratamento. Os dados do estudo Inspiring, que já foi apresentado previamente, dolutegravir versus efavirenz, mostram que, de uma forma geral, não há muita coisa muito melhor do que a efavirenz nesse contexto. O efavirenz, desde que o paciente não tenha resistência transmitida, é um esquema muito simples para um paciente que já está tomando um esquema mais complicado, que é o esquema da tuberculose. Mas mostrou que é possível ter eficácia virológica também com dolutegravir. É um estudo pequeno, mas não é um estudo menor do que o Reflat, por exemplo, que foi o que referendou o uso de raltegravir exatamente nesse contexto. Os estudos farmacocinéticos do dolutegravir mostraram que não há problema em relação ao nível sérico do dolutegravir em uso de rifampicina, desde que você aumente a dose para 2 comprimidos dia. A outra questão é a questão da segunda linha, que nós também vamos ter que discutir, já foi apresentado aqui previamente também, são dados do estudo Downing. O Downing foi o estudo que comparou dolutegravir com lopinavir para a segunda linha, em pacientes falhados anoanálogos, e a gente viu que houve uma superioridade marcante do dolutegravir para o lopinavir nesse contexto de segunda linha. O lopinavir, é claro que tem todos os problemas de tolerabilidade, e provavelmente isso gerou essa diferença do dolutegravir em comparação com o lopinavir. Mas é importante frisar que há uma preocupação também em relação a isso. A gente não está diante de uma população VT, de uma população virgem em tratamento, e é uma população que eventualmente selecionou mutações prévias a análogos de nucleosídeo, ou seja, o esquema que vai compor o dolutegravir é um esquema que não está plenamente ativo na maior parte dos casos. E o que se viu foi que, nesse estudo, pelo menos, os dados mais recentes mostram seleção de cepas resistentes na falha do dolutegravir, ou seja, falhou muito menos, mas a falha pode ter esse potencial risco. Pode ter seleção de cepas resistentes na integrase e, com isso, a gente perder uma classe que é extremamente relevante para os pacientes. Terapia dupla também foi apresentado aqui. Eu acho que é um dos contextos que nós vamos ter que discutir mais na frente. Os estudos Gemini, que foram apresentados agora na conferência do IAS, mostraram dados realmente extremamente satisfatórios da eficácia de dolutegravir com lamivudina, mas também é importante frisar que esse estudo foi feito em condições de muito cuidado, ou seja, foi feito o geno pré-tratamento para ver se os 2 agentes estavam plenamente ativos, a lamivudina e o dolutegravir, mais a lamivudina, a preocupação. Pacientes com carga viral muito elevada, acima de 500 mil, não foram incluídos no estudo. Pacientes com hepatite B não foram incluídos no estudo. Então, não é uma coisa que possa ser generalizada em base populacional, em larga escala, de uma forma descuidada. Mas, de qualquer forma, os dados são bastante relevantes, a eficácia virológica realmente foi mantida. O que é mais curioso para mim, a gente imaginava que a eficácia virológica não fosse diferente ou tão diferente no braço de terapia dupla. O que talvez tenha me surpreendido mais foi justamente a ausência de resistência.
Ou seja, não houve resistência na classe dos M2 de integrase, num estudo muito grande, um estudo com 700, 800 pacientes, em cada braço, não houve resistência na falha na terapia dupla. Coisa que, num estudo menor, como o ACTG 5353, que também trabalhou essa estratégia de lamivudina com dolutegravir, havia aparecido. Num estudo muito grande, não apareceu. Conclusões. A presença do dolutegravir em primeira linha representa um avanço no PCDT, eu acho que isso é inegável, foi um avanço significativo. A gente, às vezes, na verdade, até esquece, né? Já estamos cobrando mais coisas, mas a gente esquece que há um ano atrás a gente não tinha o inibidor de integrase na primeira linha, um ano e meio atrás, né? Então, isso realmente foi um avanço bastante significativo. Essa estratégia se mostrou segura e eficaz no cuidado das pessoas que vivem com HIV. A atual ampliação que está em curso para troca estável em larga escala, sem histórico de falha, também parece uma estratégia segura e eficaz, e é uma estratégia que pode favorecer enormemente as pessoas que vivem com HIV, mas ainda precisamos estudar, conhecer melhor e ter cuidado e necessidade de observação na implementação de circunstâncias específicas do uso do dolutegravir, como é a tuberculose, como é a terapia dupla, como é o tratamento de segunda linha sem IP e, principalmente, as mulheres em idade fértil. Eu queria agradecer novamente ao grupo da Virology Education, queria agradecer ao grupo do Ministério, principalmente ao Felipe e à Fernanda Rick, e, obviamente, a atenção de vocês. Muito obrigado.